Olá, galera, seja bem-vindo ao canal Na Mãe do Gato. Posso estar utilizando um IDR no lugar de um disjuntor comum, pessoal? Esta é a pergunta que eu estou fazendo aí para vocês. Eu gostaria que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre isso. Bom, esse daqui é o disjuntor geral. Observe que é um disjuntor bipolar, assim também como o nosso DR. Porém, a função de ambos os dispositivos são diferentes. Todos os dois, eles servem para proteção. No entanto, são proteções diferentes. Uma vez que o nosso disjuntor comum, ele vai proteger os cabos da sua instalação, vai proteger contra curto-circuito, sobre cargas, sobrecargas de corrente, o nosso IDR já tem um papel diferenciado, pois ele só vai estar desligando o circuito em caso de fuga de corrente. E o que seria esta fuga de corrente? Caso você toque em uma parte metálica onde ela está sendo energizada por algum cabo que está ali descascado, encostou ali no perfilado, esse IDR, através da sua sensibilidade, pessoal, que é esses 30 miliamperes que você está vendo, uma vez que essa corrente chegar a 30 miliamperes ou menos, 50% de 30 miliamperes, que seja 15%, né? Aí então, esse IDR, ele vai desarmar, ou seja, ele vai cortar aquela corrente de maneira a estar protegendo você que está levando o choque. Você vai levar o choque? Vai. No primeiro momento, ao tocar uma parte energizada, você vai levar aquele baque, aquele solavanco, como fala, né? Aquela pancada, né? Mas você não vai ter um choque contínuo. Por quê? Porque o nosso IDR, ele tem a capacidade de desarmar uma vez que essa corrente ultrapassou os 15 miliamperes. Então ele vai proteger você. A função do IDR é exatamente essa e somente essa, pessoal. É somente para casos de fuga de corrente. Mas aí você fala assim, Valdanei, mas só que esse que você está utilizando, ele é de 63 amperes. Então, o que quer dizer esses 63 amperes? Não é de corrente? Sim, só que esses 63 amperes é uma maneira de estar protegendo eletronicamente a parte interna do seu DR. Ou seja, se uma corrente maior do que 63 amperes passar por ele, ele vai se danificar. Correntes abaixo de 63 amperes, no caso desse modelo, ele não será avariado. Portanto, só reforçando, ele não é um disjuntor, tá? O disjuntor, como já falei, ele vai fazer o papel de desarmar no caso de um curto-circuito, de uma sobrecarga de corrente. Ele vai proteger a sua instalação elétrica, diferente do nosso IDR, que vai proteger pessoas e animais em caso de choques elétricos. Portanto, você pode estar utilizando o IDR como disjuntor geral? Essa é a pergunta. Pode ou não pode, pessoal? Você até poderia, uma vez que você tenha esse conceito bem frisado na sua mente, que ele só vai desarmar em caso de fuga de corrente. Se tiver uma sobrecarga de corrente, um curto-circuito, ele não vai desarmar, a menos, claro, que esse curto-circuito esteja com uma fuga de corrente, porque tem curto-circuito também que é causado por uma fuga de corrente. Aí, nesse caso, ele vai desarmar. Tudo bem? Portanto, pessoal, eu não recomendo a utilização do IDR como disjuntor geral, ou fazendo um papel de qualquer disjuntor. Eu recomendo sim que você utilize um disjuntor termomagnético, que é o disjuntor comum, tá? Caso você queira utilizar um IDR que faça essa função de fuga de corrente e que também proteja os seus cabos elétricos, para isso eu recomendo que vocês utilizem um DDR, pessoal. Aí sim, o DDR eu recomendo, por quê? Porque o DDR, vou colocar um pouquinho mais longe, o DDR ele já faz a função tanto de disjuntor
Olha só, disjuntor termomagnético, como também de um DR, que é um diferencial residual. Olha só, esse daqui é um DR, diferencial residual. Esse daqui, ele é um DR, diferencial residual, e também um disjuntor. Esse eu recomendo que vocês usem como disjuntor geral, mas não esse, tá? Então você tem duas opções para utilizar como disjuntor geral na sua instalação elétrica. Um DDR, que é um disjuntor diferencial residual, ou um disjuntor comum mesmo, tá? DTM, ok? Pessoal, é uma aula simples, rápida, tá? Eu só queria mostrar para vocês essas diferenças e também gostaria que vocês comentassem sobre isso. Você já utilizou um IDR como disjuntor geral na sua instalação? Você já se deparou em algum momento com algum quadro de distribuição utilizando um IDR como disjuntor geral? Deixa nos comentários. Você concorda? Você acha interessante utilizar um IDR como disjuntor geral ao invés de um disjuntor comum, que é o DTM? O que você acha? Deixa nos comentários para que a gente possa discutir. Eu sei que algumas pessoas utilizam o IDR como disjuntor geral. Eu sei que tem pessoas que utilizam, tá? E que não são poucas não, tem bastante, tá? Mas fica essa dica, sabendo que ele não vai desarmar em caso de curto-circuito, tá? Salvo algumas situações, tipo um curto-circuito seguido de uma fuga de corrente. Aí ele vai desarmar, mas não é todos os casos que isso vai acontecer, tá? Ele também não vai desarmar em relação a uma sobrecarga de corrente. Daí tem que ficar bem frisado, você tem que entender bem isso, para que quando você for optar em utilizar um IDR como disjuntor geral, você entenda que ele não vai ter essas atividades relacionadas a esses dois pontos que a gente acabou de mencionar, curto-circuito e sobrecarga de corrente. Ele não vai operar, ou seja, ele não vai atuar nessas duas situações. Já o DDR, sim. Você pode utilizar como disjuntor geral, ele vai atuar contra fuga de corrente, curto-circuito, sobrecarga de corrente. Tudo bem? E o nosso disjuntor comum, que é o que a gente encontra aí, né? Todos os quadros de distribuição têm esses disjuntores comuns. Esse sim vai estar protegendo nas duas situações, sobrecarga de corrente e curto-circuito. Tudo bem, galera? Pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, dar o like aí, né, pessoal? E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal Na Manha do Gato e até a próxima.